Bom, há alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, o Palmeiras, obviamente, não jogou contra o PSG ou o Bayern de Munique. Mas também nunca é demais lembrar que o ano passado talvez tenha sido o Vitória o time que tirou o título brasileiro do Palmeiras. Foram 2 empates contra o Vitória em Salvador, quando, por opção do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras jogou com o time reserva e apenas empatou em 2-2, depois de estar perdendo por 2-0, repito, por opção do técnico do Palmeiras, que afinal de contas achou por bem escalar um time reserva para preservar para o derby contra o Corinthians pela porcaria da Copa do Brasil naquele momento, e o Palmeiras quebrou a cara, deixou 2 pontos pelo caminho. Aliás, por coincidência, de novo, o Corinthians será o adversário depois do jogo contra o Vitória. Mas, e o mais grave aconteceu na volta, aqui em São Paulo, Palmeiras, pegando o Vitória, que lutava contra o rebaixamento, e o Palmeiras não passou de 0-0. Não é um jogo péssimo. E aquele foi um resultado bastante dolorido, porque deixou o Palmeiras mais longe do título contra um adversário de uma qualidade bem abaixo, a ponto, inclusive, da presidente Leila, naquele desabafo lá, depois que um conselheiro protestou contra uma série de coisas. O mesmo conselheiro que falou que o Palmeiras podia pegar o Flaco, quer vender por 40, paga 20 no Almada, sobram 20 para comprar não sei o que, tudo fácil para ele. Mas, enfim, o fato é que era uma vitória muito abaixo e o Palmeiras só empatou. E em 2024, aliás, o Palmeiras fez 1-0 em Salvador para perder por 2-0 aqui em São Paulo. Então, contra a Vitória, estranhamente, o Palmeiras vinha jogando muito mal. E tendo jogos bastante complicados. Dessa vez, não. Dessa vez o Palmeiras atropelou. Então, o Palmeiras fez dessa vez o que se esperava que ele fizesse. Se impôs contra um time que é bem, né, de um outro nível. Vitória vai jogar um campeonato bem diferente desse do Palmeiras, mas a verdade também é que hoje deu para identificar, porque eu tenho sido muito crítico, mas hoje também é justo a gente apontar evolução do Palmeiras em muitos aspectos. Inclusive foi um time que jogou mais futebol com bola no chão, né? E isso é algo do qual o torcedor do Palmeiras se ressente há muito tempo. O terceiro gol do Palmeiras foi uma jogada belíssima, uma jogada, aliás, troca de passe, cruzamento a partir da linha de fundo para o gol, coisa muito rara. Então, assim, o torcedor que assistiu o jogo do Palmeiras hoje saiu extremamente satisfeito. Eu acho que é bom, inclusive, muita gente do Palmeiras baixar a poeira, precisava ganhar, o time vinha sendo muito cobrado, estava claramente muito tenso, e hoje deu uma bela resposta. Vamos ver domingo, né, se o Palmeiras vai continuar nessa trilha, porque realmente não é um jogo contra o Vitória que vai também apagar o grande débito que esse time deixou pelo caminho nos últimos jogos, especialmente desde o final da temporada passada. Flávio Prado, também com a gente aqui no Canelada, depois dessa goleada do Palmeiras pra cima do Vitória. Flávio, e assim, claro, que é uma reação, um adversário inferior, porém, como o Piperno comentou, em outros momentos o Palmeiras teve dificuldades contra adversários, esse mesmo Vitória, no ano passado. Um adversário inferior que no ano passado complicou o Palmeiras aqui em São Paulo. Dá pra, digamos assim, ter otimismo com esse resultado, com essa goleada, ou o Palmeiras fez mais do que obrigação? Flávio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Não, eu acho que você tem que ser justo, como foi considerado, como o Piperno já falou. 5-1 é um resultado raro no Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe que não existem tantas diferenças assim. Existem diferenças de elencos, não de times, né? Então, quaisquer desses times podem tirar pontos de outros e vai ser muito natural dentro da competição. Então, quando o Palmeiras em 2 jogos faz 7 gols, tem que se ressaltar isso, que ele jogou contra o Atlético Mineiro e fez 2 gols, tomou 2 também, é verdade. É um resultado expressivo, é um resultado interessante e talvez mude até a cara do Palmeiras, que era um time que ficava muito dependente da bola cruzada, das bolas longas. De repente, a filosofia mudou e vamos ter um time mais trocador de passes, tocando mais bolas, jogando futebol mais agradável. Hoje é esse o conceito que fica, e aí alguém vai dizer, mas, poxa, tá só começando, e é verdade. A empolgação é uma bobagem, e da mesma forma como aquele desespero também é uma bobagem. Já o Flamengo, que é o grande rival, está todo enrolado, já está com reclamação de torcida e tal. Então o Palmeiras começa muito bem essa competição, que é a mais importante que ele tem durante o ano. Libertadores é outra coisa, né? Mas a competição dele vai mostrar sua força, seu potencial, que é a que justifica você ter um elenco tão valioso. Gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alan, né? Alan. A grande dúvida, né, quando tem esse nome no futebol. E também o Sousa marcando para o Palmeiras. O Dudu ainda chegou a descontar e terminou na Arena Barueri. 5-1 do Palmeiras para cima do Vitória.
como destacou o Piperno, foi uma partida muito boa, o Flávio também, do Palmeiras 5-1. Isso significa o quê? Sei lá. Não dá pra saber, cara, é muito começo de temporada. O Botafogo venceu o Cruzeiro semana passada por 4-0. O Cruzeiro é um dos favoritos ao título, um dos candidatos ao título. E num jogo que talvez não fosse para o Botafogo meter 4-0, mas venceu. E hoje começou muito bem, fez 1-0, belo gol do Danilo. Toma empate, vai buscar o 2-1. E aí, em 15, 20 minutos, o Grêmio faz 5. No final, o Danilo faz outro golaço. O Danilo já tem 4 gols no campeonato. Então, essa é a loucura do futebol. Você pode meter 4-0 no Cruzeiro e ao Sul perder pro Grêmio ainda estável 5-3 e vencer esse pé de gás desgraçado. Ainda acho que a pressão é muito grande em cima do Abel. Não que ele não mereça as críticas, merece muitas delas e algumas mais, mas eu ainda insisto que eu acho que é o treinador ideal para esse momento do Palmeiras, ou pelo menos até o jogo de domingo lá em Itaquera, porque se não for um bom resultado, ou até se não for uma boa atuação palmeirense, as cornetas estão ensarilhadas e voltarão a roar, como diria um amigo nosso, que eu não vou dizer quem é, vão soar, porque é uma mistura de roar em inglês com roar, com soar e dar um roar, como diria um amigo nosso, que eu não vou dizer nem sobre tortura quem vai ser, ou quem foi, vão suar e podem, evidentemente, voltar nas orelhas do Abel Ferreira ou naquilo que se fala. Eu repito, eu acho absurda essa comparação, mas o termo é muito bom. Pedro Álvares Pardal é muito bom. Abel, me desculpa, mas quando tem a sacanagem bem feita, essa eu acho muito boa. Muito bem. Quer falar, Flávio? Você ia... Não, eu só tava... É que eu me assustei quando o Mauro falou assim, as críticas ao Abel, ele merece ser o treinador, pelo menos até domingo. Falei, louco, será que se perder do Corinthians domingo? Não. As críticas estão amainadas até domingo. Não é que se perder... Os Corinthians devolver os 8-0 de 33, o Abel não cai. Não, e se tiver uma sequência muito ruim, o Abel difícil não vai cair. Você falou de um jeito que eu falei, Nem sabia que ele estava ameaçado. Não tá. Cara, tô eu ameaçado. Não, o Abel não tá ameaçado com a Leila, não. E eu acho que é um acerto da parte da Leila. Aliás, o Abel continua muito por conta do que a Leila já fez. E não só no aspecto financeiro, até pessoal. Isso pra mim é um acerto da Leila. Agora, e você mais xingado agora por defender o Abel, porque eu acho que é o treinador ideal pro Palmeiras, o maior treinador da história do clube. Ponto. Daí ele não poder ser criticado, porque virou algo como o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz eu acho que é defendido mais do que deveria e atacado mais do que deveria. E vejo às vezes o Abel, pelo momento dele, mais defendido do que deveria ser, mas eu acho ele atacado de uma maneira, inclusive esse fora Abel, eu acho um negócio impressionante. Tá? E falo como jornalista, analista, e falo também como torcedor do Palmeiras. Eu acho que a crítica é muito... A crítica para o Abel é ok para todo mundo. Eu acho uma das coisas deploráveis do Brasil, essa coisa, e do futebol se usa muito, não tenho mais nada para provar ninguém. Não, você tem todo dia tá provando, até de uma maneira exagerada no Brasil, em vários campos de atividade. Mas em relação ao Abel, é uma crítica, assim, fora o hashtag fora Abel, eu acho muito forte, até porque, ok, vai o Abel fora. Quem que vem? Claro que pode vir, até o próprio Abel. Ninguém esperava o Abel, nem ele imaginava que fosse dar tão certo. Mas saindo o Abel, por exemplo, quem que o Palmeiras traria? A Renato Portaluppi, nunca trabalhou aqui, eu ainda prefiro o Abel. Acho um treinador muito legal. Tá. Quem mais? Tem algum outro português? A gente até perguntou semana passada, quem que tá dirigindo o PAOK agora? Né? Eu acho que... Não, eu vou checar aqui. Mas aí que tá o negócio. Eu acho que se for pensar num técnico português desconhecido... Raifan, como que é? Raifan? Assim... Rasvan? O Palmeiras... O negócio... Vou tentar aqui também. O PH falou... Não, o PH está sempre atento, mas é duro passar um nome estranho. Lucesco. É verdade, que eu acho que é o filho do Lucesco Romeno. É o filho. Então, eu é bom treinador, gosta de futebol brasileiro, o pai dele. Então. Até vou dar uma dica para, enfim, clube brasileiro que pensa em trazer português. Né? É o seguinte, vasculha quem passou ou quem está treinando o Braga. Isso, exato. Assim, porque essa galera toda passou pelo Braga em algum momento. Vários deles. Obviamente, o Abel, enfim, o Leonardo Jardim, né? Enfim, tem um monte. Agora, falo também assim, eu tenho sido muito crítico, aliás, falei sobre isso aqui segunda e terça-feira, principalmente terça-feira, mas eu também sou contra a hashtag fora Abel. Não é isso. Veja, é mais barato forçar o Abel a rever o conceito e cobrar dele. Assim, Abel, você tem que melhorar. Quer dizer, tem que entregar alguma coisa diferente como você fez antes. Porque ele fez coisas diferentes lá atrás, inclusive em relação ao reposicionamento de vários jogadores. Isso, para mim, talvez tenha sido o grande trunfo dos 2 primeiros anos do trabalho dele aqui. Ele mudou a posição do Zé Rafael, do Rony, mudou o Veiga jogar, na final de Libertadores mudou o posicionamento do Piquerez, do Scarpa. Ele fazia isso e com bastante naturalidade. Do Rony, nossa senhora, o que era o Rony antes e durante os primeiros 2 anos do Abel. Agora, o problema todo é, assim... a eterna dívida de gratidão com alguns jogadores, com alguns ídolos importantes, a forma meio acomodatícia de trabalhar o time à base da bola longa. Né? Então, não, quer dizer, como ele mostrou lá atrás que ele pode e tem condição de entregar mais, a régua está lá em cima e ele tem sim que ser cobrado para entregar mais. E outra coisa, o Abel, a exemplo de outros técnicos como o Fernando Diniz, muitas vezes eles têm
os dois principalmente, eles têm o condão de piorar muitas situações que às vezes já estão ruins. O Abel e o Fernando Diniz, quando perde e vão para a coletiva tentar explicar, aí dá a impressão que eles pioram tudo. Tipo, perdemos de 4, mas puxa, no segundo tempo empatou. Coisa do tipo que ele falou, né? Enfim, que ele já falou. O Abel, com esse papo furado, essa coisa chata de reclamar de gramado, de árbitro, enfim, da temperatura e tal, né? E essa conversa fiada de que saíram 5 e só veio 1. É verdade. Do ponto de vista estatístico, é verdade. Mas, em compensação, o ano passado chegou um monte. E muitos indicados por ele, e alguns que já foram embora porque comprovadamente não serviu. Ou será que, por exemplo, o Mikael, nós vamos colocar agora em lista de desfalque? É óbvio que não. Já foi embora, já foi tarde, né? Um rapaz que siga a vida dele, digno, honesto, tal, mas não jogou. E outros, né, que também saíram sem deixar saudade. E não custa lembrar que o único que era mais ou menos titular era o Aníbal, e o Aníbal saiu e veio o Marlon. Então, o único mais ou menos titular teve sim reposição. O Everton não era, né? O Veiga deixou de ser, e outros aí, né? Então, eu acho que, assim, essa justificativa dele, que saíram tantos e por isso o elenco está desfalcado, principalmente se tratando de começo de temporada, é muito papo furado. Flávio Prado, vitória importante, mas como o Mauro até já antecipou, o próximo jogo é um clássico contra o Corinthians, outra competição, Campeonato Paulista, mas um jogo à parte. Primeiro, o Corinthians vem numa fase até interessante, né? Campeão da Supercopa contra a equipe do Flamengo, vem um pouco mais motivado com esse resultado, com esse título no final de semana que passou agora. O Corinthians joga amanhã na quinta contra o Capitaliano, um dia a menos de descanso em relação ao Palmeiras que jogou hoje. Dá para dizer que o Palmeiras chega favorito e também se a equipe do técnico Abel Ferreira será capaz de repetir essa atuação de hoje no domingo lá em Itaquera. Flávio. Bom, primeiro, eu acho, pelo que eu penso de campeonato regional, quem puder se livrar da próxima fase, tanto melhor, né? O Corinthians, se ele conseguir não passar, melhor para ele. Porque o Corinthians tem que lutar no Campeonato Brasileiro, onde ele vai ter muita dificuldade. Libertadores eu já nem conto. Você sabe que vai sair. Nem sorteou e ele já tá fora. Então Corinthians e Coquimbo. Agora, o 2 de maio. Esse 2 de maio aí, tudo... Não tem jeito. Então, enquanto pior o nome, maior a gozação, né? Então Cusco. Qualquer coisa. Não é um adversário, é o Corinthians. Se ele joga ele com ele mesmo, empata. É um negócio de maluco. Juventude do Uruguai. Los Chicos. Mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa tomar cuidado, porque fica essa ilusão que foi legal, ganhou a Copa do Brasil, tá tudo bem sem desmerecer nada. Aliás, eu já falei, o único time paulista que ganha título é o Corinthians, né? Os outros é tudo cascata. Um é rico, outro é pobre, outro tá transformando. Quem ganha título? O Corinthians, então isso é um mérito. Mas ele é um time, por toda a situação, pelo elenco, pelas dificuldades que não vão mudar, tende até a piorar, ele vai brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é bom ele olhar para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato dele. No Paulista, se ele puder se livrar, tanto melhor. Então eu não acho que seja um jogo tão vida ou morte assim. O Palmeiras meio que já está classificado, está mais ou menos garantido. Então, jogo bom para um empatezinho e tal, tá tudo certo. Não coloca esse tamanho e essa responsabilidade no jogo de campeonato regional, principalmente quando a gente olha o Campeonato Brasileiro, é uma diferença enorme. O Campeonato Paulista, sempre acho, os regionais, nos últimos anos, claro, né? A tradição lá atrás era muito legal. Mas hoje eu achava que atrapalhava. Agora, com essa maçaroca que fizeram, atrapalha muito mais. É um baita rolo, você não sabe que campeonato está disputando, sabe que jogo está jogando. Negócio, a baita de uma confusão e tal. Então, e ainda meter a Supercopa. Uma confusão tremenda. O cara já tem dificuldade. Antes o cara via o jogo do Campeonato Brasileiro na Globo. Hoje tem jogo em todo lugar, que eu acho ótimo, democratizou. Pra você achar o jogo que você quer ver, é um sufoco. Estão fazendo guia de jogo, né? Já passou, ele tem um aplicativo, acho que até tem um, mas passou um aplicativo, porque assim... Claro. Eu acho isso ótimo. Falou, essa confusão, ela aumenta daqui a pouco para alguns clubes, como por exemplo, Botafogo e Bahia. Porque daqui a pouco os dois vão jogar. Então eles vão ter 3 competições simultaneamente. Então, e tá já essa baita confusão. Então piorou o negócio, né? Porque os caras misturam. Isso que o Mauro falou, de se o Palmeiras eventualmente perder o Corinthians no domingo começar a encher o saco, é possível, porque é Palmeiras. E daí que é Palmeiras e Corinthians? Vale o quê? Esse não vale nada, esse não, né? Então, eu não vejo essa importância toda, não vejo
O Corinthians vai jogar amanhã, se o Corinthians meter um time... Não vai fazer isso, claro. Mas se metesse um time reserva domingo, também tá tudo certo. Faz 3 pontos amanhã e tal. Ou se não fizer, também tanto faz. Vai tirando da frente e olhando no campeonato regional. É sempre preciso tomar cuidado. 3 pontos da primeira rodada vale igualzinho da 38ª. Exato. Não deixa pro final, que a coisa é complicada. E o Corinthians é time pra parte de baixo da tabela. Palmeiras pra parte de cima. Por enquanto tá indo muito bem. O Flamengo tá mal, são os dois que vão brigar. O Cruzeiro talvez apareça aí. Se a barca for do jeito que foi no ano passado. Então é bom ir somando pontos no Campeonato Brasileiro. E o resto deixa no lugar dele, no lugar do resto. Mas você sabe qual eu acho que é a coisa mais notável desse começo de temporada aqui no Brasil? O desempenho defensivo do Bragantino. Em 8 jogos, 6 do Paulista e 2 do Brasil, tomou um gol. Aliás, o trabalho do Wagner Mancini, hein? Meteram um monte de portuguesada, puseram o menino lá, o Seabra, que é bom e tal, tudo enrolado. Pô, chegou o Mancini, aí houve até contestação. Pô, ele acertou o time já no ano passado e agora tá fazendo um trabalho excelente. Parabéns, Wagner Mancini, mostrando que é muito do ramo, independentemente de onde esteja trabalhando.